Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à presente audição, no âmbito da qual vamos ouvir a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento o Dr. Pedro Costa Ferreira, que nos acompanha online, agradecendo desde já a sua disponibilidade. Uma nota muito rápida para explicar como é que vai decorrer a presente audição. A presente audição decorre, portanto, vai decorrer com duas rondas. Uma primeira ronda, portanto, antes da primeira ronda, a entidade convidada dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial. Seguem-se os grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade política, mas com primazia pelo grupo parlamentar que requereu a presente audição. No final da primeira ronda, a entidade convidada dispõe de 12 minutos para uma intervenção, portanto, para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Fim desta primeira ronda, segue-se uma segunda ronda, também por ordem decrescente de representatividade política dos grupos parlamentares, mas com primazia pelo maior grupo parlamentar da oposição. No final, portanto, nesta segunda ronda, os grupos parlamentares dispõem de 2 minutos para a sua intervenção e no final desta ronda, pelos diversos grupos parlamentares, a entidade convidada dispõe de 6 minutos para uma intervenção final. Portanto, sem mais delongas, vamos então dar início à presente audição. Dou então a palavra ao Dr. Pedro Costa Ferreira para uma intervenção inicial de 8 minutos. Faça favor, doutor. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvi-lo bem. Muito obrigado. Faça favor, doutor. Agradeço a iniciativa que me permite voltar ao vosso contacto e abordar dois temas fundamentais para nós: o sistema de apoios às empresas no âmbito da crise do Covid, mas também, e não menos importante, a organização das atividades económicas e da mobilidade das pessoas num duplo ponto de vista. Um ponto de situação e, se calhar, mais importante, um olhar para o próximo futuro. Relativamente ao sistema de apoios, fazendo um ponto de situação, eu diria que sim, eles foram fundamentais para a sobrevivência das empresas, para a manutenção do emprego e mesmo para a gestão dos custos por parte da Segurança Social do Fundo de Desemprego. Mas foram naturalmente insuficientes. A sobrevivência das empresas tem-se apoiado em 4 pilares fundamentais: os apoios, perdas dos empresários, endividamento dos empresários e sacrifício dos colaboradores. Como pontos positivos, não podemos deixar de ressaltar o layoff, revelou-se muito importante na manutenção do emprego. O microcrédito do Turismo de Portugal foi um excelente exemplo de boas práticas por parte do Turismo de Portugal, com uma resposta que foi célere e com processos administrativos que foram simples. Relativamente aos programas apoiar.pt e apoiar.rendas, têm-se revelado também importantes, uma vez que têm sido vetores de apoio aos custos fixos das empresas, com dotações de fundo perdido que tanto tínhamos pedido desde o início deste processo. Como pontos negativos no sistema de apoios: processos administrativos exigentes, complexos e que geralmente afastam os mais frágeis e os menos preparados. Por outro lado, muito tempo que decorre entre o anúncio das medidas, a produção de legislação, a clarificação da legislação, a adesão às medidas e, finalmente, a entrada do dinheiro. Repare-se que no apoiar.rendas estaremos a falar desta medida há 90 dias e ainda não houve um valor que tenha entrado numa única empresa. Relativamente ao futuro do sistema de apoios, aquilo que eu penso que é mais importante sublinhar é que, em termos de tesouraria, é este momento, o momento da retoma, que é o momento mais desafiador. Por 4 razões fundamentais. Porque vão entrar em cena os custos fixos e os custos fixos têm um caráter binário. Ou estão lá ou não estão lá. E, portanto, quando estiverem, estarão muito próximo dos 100% desde o primeiro dia da retoma. Por outro lado, as receitas serão naturalmente graduais, não têm um sistema binário. Em terceiro lugar, muitas vendas.
não terão impacto positivo na tesouraria, porque serão pagas pelos vales emitidos quando da eclosão da crise. E, finalmente, os processos de compra, neste momento de retoma, serão quase todos acompanhados de sistemas de pronto pagamento. E, portanto, é no momento da retoma que vamos ter mais necessidade de tesouraria. O momento é muito desafiador, provavelmente o mais desafiador do que nunca, e precisamos de continuar a apoiar a economia, as empresas, sim, mas também as famílias, por causa disso, e também os colaboradores, por causa disso. Eu diria que temos que nos preocupar com 4 pontos fundamentais no próximo futuro. O microcrédito do Turismo de Portugal, eu acho que deveríamos redefinir os tetos de apoio, permitindo que as empresas de 3 em 3 meses continuem a ceder este apoio nos moldes em que está instituído até ao final do ano. No apoiar.pt é óbvio que temos que definir uma tranche, que chamaríamos a tranche da retoma, que permita exatamente gerir esta retoma nos termos em que eu vos transmiti. O apoiar.rendas, julgo que será fundamental manter-lo vivo durante o segundo semestre deste ano. E depois temos o desenho da recapitalização das empresas. Sabemos que a tutela está a trabalhar nele há muitos meses, ainda não foi apresentado e temos, neste caso, muitas dúvidas relativamente à capacidade de adesão das empresas mais pequenas a este sistema. Mais uma razão para, no apoiar.pt, definirmos para essas empresas mais pequenas e mais frágeis uma tranche que lhes permita olhar para a retoma. Finalmente, relativamente às moratórias, eu sei que temos que fazer o desmame, eu julgo que teremos que o fazer com cuidado, eventualmente com soluções híbridas que envolvam também não apenas a saída da moratória, mas a extensão do serviço da dívida. Quanto ao segundo tema, a organização das atividades económicas e mobilidade das pessoas, o mais importante aqui dizer é que esta organização, o retorno à normalidade, é tão ou mais importante que os apoios. Se nós não conseguirmos voltar à vida, os apoios serviram apenas para entrar num saco roto e não serão apoio à economia, serão apenas esforço dos contribuintes. Nesta área nós somos muito críticos, não sei dizer isto de maneira diferente, e julgo que se cometeram 3 pecados capitais. Uma produção legislativa que foi constante, que se atropelou ela própria, que não permite planear e originou desorientação e quebra de confiança. Em segundo lugar, um tempo excessivo que decorreu entre as conferências de imprensa do Governo, onde as medidas são anunciadas, e a sua efetividade jurídica, que decorre apenas da lei. E, em terceiro lugar, uma necessidade de clarificação junto das tutelas do que vem na legislação. Isto tem sido recorrente. Nós vivemos um período em que o jurídico não se forma na legislação, forma-se na posterior necessidade de clarificação face àquilo que foi legislado. Isto é, provoca uma tensão absolutamente brutal nas empresas e em toda a comunidade económica. Ficamos à espera da legislação, depois ficamos à espera da clarificação e depois de tudo está clarificado, levamos com o anúncio de novas medidas. O que precisamos neste âmbito no futuro? Temos mesmo de mudar esta página. Se o tempo e o modo como vamos encarar a atividade não ficarem claros de forma célere, que a utilidade dos apoios os apoios vão ser inúteis. E, portanto, nesse sentido, temos de trabalhar em conjunto e impor a abertura da sociedade e da economia. A abertura tem que ser planeada e apresentada de forma simples e absolutamente clara, sem atropelos legislativos. Abram a economia e a sociedade sem legislar sobre se pode pôr o cotovelo ao postigo ou se pode pôr o nariz fora da janela. Vamos cingir-nos ao que é fundamental de uma forma clara para todos podermos começar a trabalhar. E já agora, como pé de página, eu diria que temos que começar a olhar para os nossos direitos. Este atropelo legislativo como que banalizou a entrada na nossa vida privada. Vejam que nós temos, eu vou dar um bom exemplo, nós temos algumas restrições à mobilidade. Tudo bem, mas porquê é que por termos estas restrições à mobilidade eu não posso tirar um passaporte a não ser que tenha um motivo de força maior para viajar? Porquê é que eu não posso tirar um documento que me permite sair do país agora que estamos confinados, sem dar a razão pela qual eu posso emitir esse documento? Hoje só se emitem documentos se eu provar porque é que quero sair do país. Ora, um passaporte não é para eu sair amanhã, é para eu ter um título que me permite sair do país e é um direito meu. Julgo que estamos exatamente a chegar aos 8 minutos. Passarei a ouvir os senhores deputados, agradecendo uma vez mais a oportunidade.
Obrigada, Dr. Pedro Ferreira. Agradeço que tenha cumprido escrupulosamente o seu tempo. Damos então início à primeira ronda com as intervenções por parte dos grupos parlamentares. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, senhora deputada Cecília Meireles. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não estava a contar ser a primeira a ter a palavra, mas obrigada em todo o caso. Eu queria aproveitar para cumprimentar o Dr. Pedro Costa Ferreira. Na altura, quando o CDS propôs a constituição desta comissão para fiscalizar as questões relacionadas com o Covid, uma das grandes preocupações era precisamente seguirmos muito de perto aquilo que se estava a passar na altura com o desconfinamento da economia. Entretanto, uma ou duas vagas depois já estamos noutra fase. Esta comissão acabou por se dedicar muito às questões da saúde e, portanto, esperamos que agora se possa dedicar mais às questões da economia e que nós possamos desconfinar, digamos assim, desta vez com estabilidade. O Dr. Pedro Costa Ferreira, e que eu aproveito para cumprimentar mais uma vez, e toda a APAV, e sabe do carinho e da consideração que tenho pela sua associação, já nos falou aqui de várias coisas. Eu percebo o diagnóstico e concordo até com ele. Eu acho que houve muitas medidas de apoio. O problema esteve no hiato de tempo que separa entre o momento em que elas são apresentadas e o momento em que chegam, de facto, às empresas, e o facto de que as medidas de apoio a fundo perdido chegaram muito tarde, ou seja, só chegaram no fim do ano passado. Toda a primeira fase do acompanhamento à Covid do ponto de vista económico foi feito sobretudo com linhas de crédito e com moratórias bancárias. Pronto. E isso significa que, quando este período acabar, isso provavelmente significa que nós vamos ter aqui alguns problemas. A primeira questão que lhe queria colocar era essa. Nós sabemos que em Portugal o peso das moratórias no crédito às empresas é dos mais elevados da Europa. Eu gostava de saber, é evidente que nós não podemos ficar em moratórias para sempre, é preciso começar a sair, mas eu gostava de saber quais é que lhe parecem que possam ser programas de capitalização, até programas de apoio e capitalização públicos que possam ser utilizados pelas empresas. E quais é que são critérios para distinguir empresas que têm viabilidade de empresas que não tenham essa viabilidade. Em segundo lugar, em relação ao layoff, já aqui nos disse que foi uma medida boa e sem dúvida que era necessária naquele momento, o layoff simplificado. Eu gostava que se me pudesse fazer um ponto de situação entre o layoff simplificado e o apoio à retoma progressiva, que eu às vezes chamo de layoff complicado, porque elas são semelhantes, têm vantagens diferentes. Eu gostava de saber, no caso das agências de viagens, quais é que estão a ser mais utilizadas. Em terceiro lugar, gostava de saber se a atividade, eu imagino que na maioria dos casos tenha parado por completo. Gostava de saber se nos pode fazer um ponto de situação da atividade das agências de viagens atualmente e como é que esperam reabrir e como é que está planeada a época. Ou seja, o que eu gostava aqui de perceber, isto já é mais específico para o setor. Nós estamos agora em março, a entrar em abril. O normal era que no ano passado muitas coisas já tivessem sido feitas e reservadas. Eu imagino que a pandemia tenha afetado por completo aquele que era o ciclo normal do planeamento da época alta, digamos assim, que já deveria estar todo feito num ano normal, mas que este ano eu imagino que seja muito diferente. Eu gostava de saber se nos pode trazer, em relação a este setor em específico, algumas das dificuldades e o que é que está planeado e o que é que precisa de acontecer para nós conseguirmos ter uma época alta mais ou menos razoável, porque isso faz também um balanço do que se passou no ano passado, porque eu creio que a questão que modificou por completo tudo o que se estava à espera no ano passado foi simplesmente o fechar do espaço aéreo e as restrições às viagens de um grande mercado emissor, como foi o caso do Reino Unido. E, portanto, o que é que estão à espera que aconteça desta vez? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Uma nota só para dizer que dei a palavra à Sra. Deputada na medida em que presumo, de acordo com a informação que me chegou à mesa, que terá sido o CDS-PP que requereu a presente audição. Mas requeremos toda uma série delas. Bem, assim o diz o regulamento e, portanto, nesse sentido, foi dada primazia ao grupo parlamentar que requereu a presente audição.
Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Filipa Roseta. Faça favor. Bom dia. Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia ao Dr. Pedro Costa Ferreira, da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. Eu queria dividir aqui as minhas dúvidas e a minha intervenção àquilo que nos disse aqui em três partes. Primeiro, concordamos objetivamente, e isto é repetitivo de vários setores, aquilo que diz que há um problema grave entre o tempo em que as medidas são anunciadas e o tempo de execução. Acaba por haver muito tempo entre o anúncio e a execução, o que faz com que haja uma falta de confiança e de organização dos setores, e ainda por cima, depois, quando finalmente são executadas, já têm às vezes problemas que já estão outra vez a ser redefinidos e, portanto, estas alterações legislativas associadas a uma diferença entre o anúncio e a execução causa problemas em vários setores, não é só neste, mas isto para nós também é um problema que eu acho que tem que se resolver. Portanto, nós entendemos e percebemos a ideia de realmente ir melhorando os apoios, mas tem que haver aqui, quando se anuncia, é porque as coisas vão abrir nesse dia ou no dia a seguir, e não um mês depois, ou o tempo que seja depois, como tem acontecido em alguns anúncios. Portanto, concordamos absolutamente com isto. Agora, três questões. Relativamente aos apoios, consegue-nos dar um número dos vossos associados, quantas, ou da vossa área, do vosso setor, quantas pessoas beneficiaram destes diversos apoios, quantas empresas beneficiaram destes diversos apoios e quantas é que vocês acham que vão voltar à vida? Disse alguns numa entrevista, alguém falava disto, que estavam em estado de hibernação. E, portanto, nas agências de viagens nós perguntamos quantas é que vocês acham do levantamento que estão a fazer, estão no campo, daquilo que vos falam, qual é que é uma percentagem aproximada daquelas que vão claramente voltar ou daquelas que vão ficar pelo caminho. Isto era interessante começar a perceber que isto também é uma preocupação para todos os setores, não só para as agências de viagem, mas no vosso. Parece-me interessante se nos conseguir dar essa percepção. Relativamente às moratórias também, portanto, esta ideia da carência, que é a tal hibernação, já nos disse aqui que há aqui temos de ter muito cuidado para a retoma, para as empresas têm que estar capitalizadas no início, por todos os fatores que nos disse bem, portanto, e isso, temos de estar todos atentos a isso, mas quantas é que realmente irão retomar, mesmo as moratórias bancárias? Portanto, a nossa preocupação é esta, é quando isto voltar à vida, quando saímos do estado de hibernação, como é que está a economia? Quem é que vai voltar? Se vocês nos conseguirem dar uma percepção do vosso setor, esta, no fundo, seria a minha pergunta principal. A terceira, portanto, apoios, moratórias, e a terceira é a questão do desconfinamento. São claras as as mensagens do desconfinamento relativamente às regras de segurança? Quem é que pode viajar? Como é que se pode viajar? Qual é que é o... Portanto, são para vocês claras e conseguem informar bem quem se dirige às agências de viagens todas as regras do desconfinamento da Direção-Geral de Saúde. Portanto, está claríssimo para vocês, estão a preparar isto com a antecedência necessária para as pessoas saberem quais é que são as regras, como é que isto está a ser trabalhado entre vocês e a DGS, estão preparados para esta abertura, sabem o que é que vai acontecer, o que é que se vai poder fazer, o que é que não se vai poder fazer, qual é que vai ser se houver algum percalço, como é que nós vamos impedir esse percalço. Portanto, aqui era mais no desconfinamento da perspectiva das regras da DGS. Vocês estão totalmente informados sobre elas, estão a trabalhar sobre este plano, conhecem, desconhecem, como é que isto está a passar. Portanto, no fundo, é apoios, moratórias e desconfinamento, mas fundamentalmente estas duas perguntas. Quantos vão voltar à vida depois deste estado de hibernação no vosso setor? Qual é a percentagem, a percepção que vocês têm, seja considerando tudo? E como é que se as regras estão a ser desenhadas, são claras? Quem está a pensar em viajar agora já sabe, já tem, qual é o que é que vocês informam, o que é que sabem? Serão as duas perguntas que eu deixava para agora, depois na última, se calhar, não deixo passo para a segunda ronda, há uma última questão. Obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra ao PS, ao Grupo Parlamentar do PS, ao senhor deputado Nuno Fazenda. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar a APAFT, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Pedro Costa Ferreira, que tenho o grato prazer de conhecer, e já noutros contextos da área do turismo.
e, portanto, saudar a disponibilidade e também aquilo que foi a intervenção que hoje já fez aqui na parte inicial. Eu tenho aqui 2 ou 3 notas. A primeira que tem que ver com aquilo que é o impacto da Covid-19 no turismo. Nós sabemos que o turismo e o transporte aéreo foram os setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. Houve uma paragem mundial da procura que se refletiu no mundo, em Portugal e na Europa. E, portanto, isso é uma quebra que nos remete para quebras na ordem dos 70%, o que significa que estamos a recuar cerca de 30 anos, a números de 30 anos atrás. E as agências de viagens que assentam precisamente o seu modelo de negócio no transporte aéreo e na venda de viagens e turismo, e isto estando parado, significa que são aquelas empresas que estão especialmente sensíveis a este impacto da Covid-19. E este era um ponto que não queria deixar de reconhecer, precisamente das especificidades e as dificuldades das agências de viagens e dos próprios operadores turísticos. O segundo ponto tem que ver com os apoios. Já aqui foram referidos os apoios que têm vindo a ser dados e proporcionados, e aquilo que é um facto é que nós temos tido nos últimos tempos o maior volume de apoios que há à memória nas diferentes áreas e para enfrentar também aquilo que é a maior crise de sempre, e por isso esses apoios têm sido mobilizados. E para que termos uma ideia, nós temos uma queda estimada do PIB real em 2020 de 17,3 mil milhões de euros e os apoios implementados até dezembro de 2020 são de 21 mil milhões de euros. Ora, isto diz bem a ordem de grandeza do volume de apoios que têm sido mobilizados. E têm sido mobilizados em 4 áreas. Uma primeira área na área da tesouraria, com alívio fiscal, nas moratórias que aqui já hoje foi dito, nos diferimentos dos apoios no âmbito do Portugal 2020, nas várias linhas de crédito, mas também no emprego, nomeadamente no âmbito do layoff simplificado, aliás, medida elogiada por todo o setor empresarial e que hoje aqui também o Dr. Pedro Costa Ferreira também fez referência positiva a este apoio e, aliás, daqui resulta um facto. Temos uma taxa de desemprego em dezembro de 2020 de 6,8%, o que abaixo da média da União Europeia, o que significa que é mais ou menos, em nós na anterior crise tivemos mais do dobro desta taxa de desemprego. E, portanto, foi de facto um instrumento positivo e que tem produzido resultados e que, neste caso, não só foi desenhado, mas como implementado no tempo oportuno e tem permitido suster precisamente o desemprego. Mas também na área do investimento, com o programa do Adaptar, linhas de incentivos no âmbito do Covid-19, com apoios a projetos no âmbito do Portugal 2020 e também os apoios a fundo perdido, que também aqui já foram referenciados, nomeadamente do programa Apoiar.pt. No caso das agências de viagens e turismo, foi criada a linha de apoio às agências de viagens e operadores, no âmbito do Banco de Fomento. No Apoiar.pt foram já aprovadas mais de 1.300 candidaturas a agências de viagens e foram pagos cerca de 20 milhões de euros a fundo perdido em 25 milhões de euros contratados, o que significa que não foram só candidaturas que foram analisadas, aprovadas, contratualizadas e pagos já 20 milhões de euros. Também na linha de crédito IPME do turismo foram apresentadas mais de 1.500 candidaturas e foi aprovado um financiamento de 10,3 milhões de euros. E perguntamos, foi aprovado, mas foi pago? Sim, foram pagos 9,7 milhões de euros, perdão. O que significa que, portanto, que o dinheiro e bem está a chegar às empresas e aqui também, naturalmente, saúdo o Dr. Pedro Costa Ferreira pela referência positiva que fez também às instituições e designadamente ao papel do Turismo Portugal, que não só na análise, mas no processamento e no fazer chegar dinheiro às empresas. Evidentemente que a crise é profunda e, portanto, se pergunta os recursos são suficientes, nunca serão suficientes para aquilo que é a dimensão desta crise e é por isso que também recentemente foram apresentados novos apoios no sentido de reforçar e alargar, nomeadamente, o programa Apoiar, no fundo, para dar resposta a essas dificuldades. Para terminar, tenho aqui apenas 2 questões. Por um lado, ainda que os apoios tenham chegado às empresas e eles estão a acontecer, da perspectiva do Sr. Presidente, o que é que pode ser ainda melhorado no contexto dos apoios ao turismo e, segundo, quais são os sinais, as perspectivas que tem para o verão que temos pela frente, que sinais é que tem tido a procura, porque de facto isto também é muito importante para a retoma do turismo. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Isabel Pires, faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar,
o Sr. Pedro Costa Ferreira, da APAVT, e cumprimentar também a própria Associação e agradecer os esclarecimentos e as informações que aqui nos deu, que são de facto importantes para nós percebermos como é que, de facto, esta crise e este mais de um ano de pandemia está a afetar vários setores da economia, sendo que, no caso português, os setores ligados à área do turismo, obviamente, têm aqui dificuldades maiores. E estamos a falar de um setor que tem algumas especificidades, de facto, e que teve quebras em 2020 na ordem dos 75% a 100%. E, portanto, não estamos a falar, de facto, de um setor de atividade que tenha tido possibilidade até agora de ter uma retoma digna desse nome, ou seja, da própria atividade em si, porque se mantêm determinadas restrições do ponto de vista de mobilidade, que têm a ver com a própria pandemia em si. Nós aquilo que temos dito relativamente aos apoios à economia, e é uma das críticas que o Dr. Pedro Costa Ferreira aqui fez, que eu acho que é muito importante e infelizmente parece que o Governo e mesmo o próprio Partido Socialista não conseguem compreender a dificuldade de vários setores da economia com isto, que é o tempo que passa entre os anúncios e a efetividade desses mesmos anúncios. E o Sr. Deputado no Fazenda ainda agora referiu os últimos anúncios que foram feitos, quer dizer, os últimos anúncios que foram feitos, grande parte deles ainda estamos à espera de facto que eles sejam efetivados. E isto tem acontecido há um ano. E há um ano que vários setores de atividade estão permanentemente com o coração nas mãos, passa a expressão, porque ouvem uma conferência de imprensa, estão à espera de ter parte da sua situação resolvida, às vezes passam-se meses. E, de facto, isto não é conducente com aquilo que se quer de retoma económica. E, de facto, nós temos tido aqui no Parlamento, seja nesta comissão que já tivemos o Ministro da Economia, mas também noutras comissões, de questionar permanentemente o Governo sobre esta dicotomia e esta falta de, às vezes parece que é mesmo uma falta de noção da realidade, por causa deste tempo de demora. E isso sim preocupa-nos muito, e aliás, este setor, a APAVT aqui deu nota disso, mas todos os setores de atividade têm dado nota exatamente dessa crítica, que é uma crítica que é muito difícil de responder e que de facto tem levado em muitos setores de atividade a muitos negócios a terem que, infelizmente, fechar portas. E, portanto, a primeira questão que colocava era relativamente à última conferência de imprensa, ao último anúncio, o que é que ainda falta fazer neste momento. E também a questão da clarificação permanente do que foi legislado, porque a determinada altura, e já agora com aquilo que se fala da reabertura e da retoma, ainda assim há muitos setores de atividade que não ficou claro naquilo que foi definido pelo Governo se aquela atividade específica pode ou não abrir. E isto causa, de facto, muitas dificuldades. Mas queria-lhe fazer perguntas sobre a parte do futuro, porque isso nos parece muito importante neste momento. E sobre a abertura, nós aqui há uns meses atrás tivemos alguns membros do Governo dando nota de que, em princípio, se esperaria que a partir de maio pudéssemos já ter uma retoma do turismo importante. Creio que já todos percebemos que possivelmente não será bem assim, porque estamos a iniciar abril e ainda estamos numa situação de confinamento, de alguma reabertura, mas de confinamento, e, portanto, isto terá influência para a própria atividade turística e, além do mais, especialmente no setor das atividades das agências de viagem, nós falamos de uma atividade que precisa de uma antecedência bastante grande e que funciona à base dessa mesma antecedência. E, portanto, como é que estão a ver neste momento estes planos de reabertura da atividade económica e de que forma é que consideram que podem responder ou não às dificuldades do setor? E, finalmente, sobre a questão que já foi aqui colocada, sobre o peso do crédito, das moratórias, e de facto no setor específico das agências de viagens, referiu que tem sido uma parte muito importante e muito grande da razão pela qual ainda se conseguem manter grande parte das empresas neste setor, mas na última semana especialmente têm saído várias notícias e vários estudos sobre as dificuldades que estarão em cima da mesa com o peso que o crédito e as moratórias têm neste momento na economia portuguesa e, portanto, relativamente ao setor das viagens e do turismo, como é que vê este problema? E já foi anunciado pelo Governo que haverá um desenho de recapitalização, eventualmente uma alteração ao próprio regime de moratórias, continuamos sem saber absolutamente nada do que vem para aí e, portanto, quais é que são as propostas que este setor tem nesse mesmo sentido? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições nesta primeira ronda,
dou agora a palavra ao Dr. Pedro Costa Ferreira para uma intervenção de 12 minutos. Faça favor. Eu pedi-lhe para ligar o áudio. Eu presumo que não esteja ligado porque não estamos... Já está ligado. Agora Muito já obrigado. estamos a ouvir bem. Faça favor. Muito obrigado. Espero conseguir cumprir com o mesmo rigor o tempo que me está destinado. São muitas as perguntas e eu espero ter conseguido registá-las a todas. E vou tentar responder por ordem. Em primeiro lugar, deputada Cecília Meireles, um gosto revê-la. Foi também um gosto trabalhar consigo no turismo e, portanto, é sempre com prazer que voltamos ao seu contacto na parte. Falou a deputada Cecília Meireles. O primeiro tema teve a ver com a saída das moratórias e até que ponto vamos poder sair das moratórias e com o quê, e colocou também a questão de saber como é que se percebe que empresas são viáveis. Vamos lá ver. Eu julgo que temos que tratar de duas coisas para sairmos de forma organizada das moratórias. Em primeiro lugar, os desenhos de recapitalização que o Governo tem anunciado têm que ser feitos antes da saída das moratórias, e aí uma primeira nota, espera-se que os desenhos de capitalização que têm base em fundos europeus e algumas regras, por causa dessa mesma base, algumas regras julgamos que vão afastar as mais pequenas empresas. O importante é redesenhar estes sistemas com capacidades de capital e de esquemas de quase capital, portanto com dívida de longo prazo, que pode ou não ser depois passada a capital para as grandes empresas, e para as pequenas empresas eu julgo que teríamos que arranjar uma solução muito próxima do programa a apoiar. É simples, tem funcionado, era acertarmos uma tranche de recapitalização para as pequenas e microempresas e a partir daí entrar na saída das moratórias. Ao sair das moratórias, julgo que será importante termos sistemas híbridos, à medida que irmos saindo, tentarmos a extensão do prazo de pagamento de dívidas, do prazo de pagamento do serviço da dívida, portanto temos este sistema híbrido de saída, mas com o alargamento da extensão do pagamento do serviço da dívida. E finalmente, Cecília, quanto às empresas viáveis ou não viáveis, eu julgo que o principal é saber que empresas eram viáveis em 2019 e isso tem sido de alguma forma cumprido pelas normas de acesso aos apoios, porque a análise de risco está a ser feita com referência a 2019. Temos pena que em mais modelos de apoio não seja permitido ao empresário corrigir alguns desequilíbrios que pudesse ter em 2019, porque se o empresário acredita na empresa, acho que todos os que estão a apoiar deviam acreditar, e sobretudo se acredita com o seu próprio dinheiro. Em alguns casos de apoios dirigidos pelo Turismo de Portugal, isto foi conseguido, seria importante poder alargar para mais apoios. Relativamente ao layoff simplificado ou o layoff incluído no apoio à retoma progressiva, foi a segunda questão da deputada Cecília Meireles. Eu diria que tendencialmente as agências terão aderido mais ao layoff incluído no apoio à retoma progressiva, e dizer que o layoff foi tão importante quanto foi ou quanto tem sido dos processos mais complicados de percepção, de adesão administrativa. Seria importante que se conseguisse descomplicar esta questão do layoff, não escondendo a importância vital que teve para as empresas a sua existência até agora. Mas tem mudado muito o sistema. No início tivemos uma entrada quase que tempestiva nesta história, com muitas alterações, muitas dúvidas. Fomos ganhando alguma estabilidade. Seria importante que continuássemos a conseguir descomplicar administrativamente a adesão a este sistema. Relativamente a um ponto de situação da retoma, isto foi um tema que também foi um bocadinho colocado por outros deputados. Eu diria que hoje nós estamos ainda sem trabalhar, vamos ser claros. Esperamos reabrir com os processos de desconfinamento. E julgo que na retoma o que mais importante nós temos que fazer
é vacinar e simplificar. Eu penso que podemos todos dizer com alguma segurança de todos os debates que temos tido ao nível da saúde, que com os grupos de risco vacinados, os nossos doentes em cuidados intensivos e os mortos por causa da Covid vão descer de forma absolutamente drástica. E, portanto, eu penso que a partir daí nós temos que descomplicar, não continuar a abrir telejornais e não continuar a fazer declarações apenas com base em infectados, em novas estirpes, em novos perigos. A grande verdade é que os doentes em cuidados intensivos estão a diminuir, os mortos estão a diminuir e nos casos de êxito de vacina, como são conhecidos o de Israel, foi isso que aconteceu. A China voltou à vida normal, Israel voltou, o UK vai voltar rapidamente pelo ritmo de vacinação e eu julgo que nós temos que fazer o mesmo, é vacinar e simplificar. Do nosso ponto de vista, as reservas ainda estão muito em baixo, eu diria que praticamente zero, até porque estamos a maioria de nós em layoff e com as agências fechadas, mas se conseguirmos vacinar, se conseguirmos simplificar e se conseguirmos harmonizar as restrições de viagens, vacinados, imunes e testes negativos têm que poder viajar livremente, eu julgo que ainda vamos a tempo de fazer algumas reservas de última hora importantes, até porque o desejo de viajar está aí, assim nos deixem, pelo menos, tirar passaportes, que é um direito básico das pessoas. Quanto à senhora deputada Cecília Meireles, uma vez mais um prazer revê-la e julgo que terei tocado nos pontos que trouxe para esta reunião. Relativamente ao PSD, deputada Filipa Roseta, muito obrigado pela sua intervenção. Em relação ao estado de hibernação, quem é que está com apoios e quantos vão voltar à vida, nós estamos praticamente quase 80% do nosso setor está em layoff. Praticamente todas as empresas recorreram a apoios, nomeadamente aos apoiares, e, portanto, grande parte das empresas estão a beneficiar desses apoios. Quantos é que vão voltar à vida? Depende de como conseguirmos organizar o voltar à vida. Se nós conseguirmos prosseguir com a vacinação, tirarmos o medo das pessoas e as deixarmos, à medida que vai havendo menos cuidados intensivos e menos mortos, trabalhar e viver, eu julgo que muitos de nós vão resistir. Se vamos resistir todos, eu julgo que há a maior crise de sempre, em nenhum ponto da economia vamos resistir todos. Haverá sempre empresas que não vão resistir, mas o que lhe posso dizer é que em 2019, a senhora deputada Filipa Roseta, o setor das agências de viagens estava em franca expansão, estava com bons números económicos, tinha acabado de bater o recorde de emissão de passagens aéreas, com mais de 1.000 milhões de passagens aéreas emitidas por agentes de viagens em Portugal e, portanto, eu diria que se conseguirmos apoiar, simplificar por um lado na retoma e apoiar as empresas no momento da retoma, eu expliquei aqui que do ponto de vista da tesouraria o momento mais desafiador vai ser o momento da retoma e, portanto, chamar aqui a atenção para a necessidade de não abandonarmos a relação entre o governo e as empresas do ponto de vista dos apoios. Eu julgo que a esmagadora maioria de nós vai voltar com oportunidade para se salvar, eu diria assim. Quando eu digo com oportunidade para se salvar, ninguém vai voltar de boa saúde. Vão voltar empresas endividadas, vão voltar empresários endividados e vão voltar empresas tecnicamente falidas. Mas todas estes exemplos que eu acabei de dar, são provavelmente empresas que daqui a 3 anos estarão recuperadas e capazes de manter o emprego e até reforçar o emprego, e isso será fundamental para a economia portuguesa. Relativamente às regras de desconfinamento, se elas são chave e se estamos a preparar com a antecedência necessária. E aqui são os pontos onde, efetivamente, nós estamos mais críticos. Eu julgo que nós estamos a complicar muito as questões relacionadas com a retoma, mantemos uma produção legislativa muito grande, mantemos intervenções de ministros infelizes, como foi recentemente a do Ministro da Administração Interna. Porquê dizer que os ingleses não podem chegar a Portugal? Ainda por cima estão ingleses a chegar a Portugal. Quer dizer, tudo é muito confuso. Mantemos aqui alguma confusão que bastaria simplificar
provavelmente todos teríamos a ganhar com isso. E, portanto, regras claras, harmonização das restrições, menos intervenção pública sobre estas questões, clarificação das regras, e eu julgo que todos nós podemos voltar à economia e à vida. Sr. Deputado Nuno de Fazenda, também um prazer reencontrá-lo, agora noutras funções. Apontou o impacto do turismo e sim, nós reconhecemos, falou em apoios significativos e insuficientes, ambas as coisas. Os apoios são significativos, os apoios foram fundamentais para as empresas continuarem vivas e continuam insuficientes. E, portanto, aqui aquilo que eu mais gostaria de chamar a atenção relativamente aos apoios, e o Sr. Deputado perguntou exatamente o que é que pode ser melhorado. Eu diria que o mais importante é sermos coerentes relativamente aos momentos. O Sr. Ministro da Economia montou um sistema de apoios, e a Sra. Secretária de Estado do Turismo montou um sistema de apoios que tem sido dinâmico. E nós concordamos com isso. Não era possível nem necessário que todos os apoios aparecessem no primeiro momento. Eles têm que aparecer à medida que a crise se desenvolve, e é isso que tem acontecido. Com algum atraso, é certo, e sobretudo depois de anunciados, é talvez o maior pecado dos apoios, com um tempo importante entre o seu anúncio e a sua implementação. O que neste momento será mais importante é todos termos em conta que o momento da retoma é efetivamente o momento mais crítico do ponto de vista da tesouraria. As empresas podem hibernar durante o ano e continuarem vivas e de repente não terem condições para continuar vivas no momento da retoma. Portanto, temos que continuar com um sistema de apoio que será apenas coerente e apenas minimamente justo se continuar. E apenas permitirá que os anteriores apoios não caiam a saco roto, por um lado, e que as empresas continuem a manter o emprego. Eu quero aqui dizer que nós fazemos estatísticas mensais ao nosso setor e aos nossos associados, e se é certo que quase 80% das nossas empresas estão em layoff, é também certo que nunca tivemos uma resposta ao inquérito em que os despedimentos tivessem ocorrido em mais do que 3% das nossas empresas. Portanto, nós estamos a conseguir manter o emprego, e tem sido essa a maior, quase a única preocupação dos empresários. Relativamente à retoma que também colocou o deputado Nuno Fazenda, já de certa maneira já exprimi que o importante é simplificar, clarificar e voltar assentes num plano de vacinação que vacine sobretudo os grupos de risco. Não estou nada de acordo que tenhamos que vacinar os profissionais de turismo, nem sei o que é essa coisa da linha da frente dos profissionais de turismo. Vacinemos os grupos de risco, veremos que os cuidados intensivos diminuem, veremos que os mortos quase desaparecem e voltemos à vida. Espero. Relativamente à senhora deputada Isabel Pires, é também um prazer reencontrá-la. Temos tido também o prazer de trabalhar com o Bloco de Esquerda. Pedia-lhe para terminar. Estou a falar da última deputada, vou terminar rapidamente. Sim, é que depois terá a oportunidade de fazer nova intervenção, é que já esgotou o seu tempo, mas para terminar, faça favor. É apenas por respeito à senhora deputada, mas eu basicamente também penso que, ao responder aos anteriores deputados, terei respondido também à deputada Isabel Pires. Confirmo que temos que melhorar relativamente ao tempo que passa entre os anúncios e a efetividade dos apoios. Hoje, e a senhora deputada perguntou-me isso pelo menos de uma forma concreta, dizer-lhe que o apoiar.rendas e o apoiar.pt, as últimas tranches, de facto ainda não começaram a ser pagas. Começámos esta semana a receber as respostas, se elas estão aprovadas ou não, e esperemos que venham a ser pagas de forma célere. Julgo que terei respondido, até porque a senhora deputada também falou depois da questão das moratórias, já está respondido em perguntas anteriores. Volto a agradecer as perguntas de todos e espero ter conseguido responder a todos os comentários que me fizeram. Obrigada, Dr. Pedro Costa Ferreira. Damos então por concluída esta primeira ronda. Vamos então dar início à segunda ronda. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Filipa Roseta, para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor, senhora deputada.
Começo por lhe agradecer as respostas que nos deu, clarificou algumas das nossas dúvidas e esperamos, como disse, que daqui a 3 anos depois já esteja o setor igual a 2019, se for possível, sem grandes, quer dizer, com o menor prejuízo possível. Mas a questão, queria aqui pôr uma outra questão, agora relativamente a um relatório que saiu, mais pensando no futuro do setor e de como é que ele pode ser reinventado ou reimaginado, relativamente com o relatório do World Tourism Organization, que saiu em junho de 2020 e que analisou as respostas de vários países à crise. E que entre as várias respostas, entre estas mesmas de apoios, de isenções fiscais, portanto, há várias respostas além daquelas que foram dadas cá, ainda há outra que me parece particularmente interessante e não sei se já falaram sobre isto, se isto está a acontecer, se não está, e gostava de ter a sua opinião e a sua percepção sobre isto, que é os apoios são dados na forma de requalificação dos trabalhadores. Requalificação digital, requalificação mesmo do que é que o turismo deve ser, requalificação estratégica. No fundo, outros países aproveitaram esta pausa, esta hibernação, para repensar o setor e não só para ficarem parados à espera da retoma. Não sei em que moldes é que isto aconteceu, em que moldes é que ainda pode vir a acontecer, estão ou não estão a pensar nisto. Isto era mais uma questão, mais neste sentido, o que é que pode ser o setor no futuro e de como é que nós podemos aproveitar, até porque há uma grande incerteza sobre o que é que vai ser o turismo no futuro, de facto para todos, e isto é normal que assim seja. Portanto, gostava de saber se isto tem acontecido, se têm conseguido fazer esta formação neste momento de hibernação, se têm aproveitado para fazer esta requalificação, para não estarmos parados, mas sim a preparar aquilo que os próximos anos podem ser, neste setor que é realmente importante e que afeta uma forte percentagem do nosso produto interno bruto. Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faça favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, novamente para, enfim, agora só fazer uma pequena síntese daquilo que temos vindo a ouvir até ao momento e aquilo que eu retirei até desta sua última intervenção e que no fundo é em linha daquilo que já nos tinha dito, foram 3 ou 4 notas. A primeira é que estamos a conseguir manter o emprego e, portanto, isso acho que é um dado positivo e que resulta daquilo que têm sido as medidas, nomeadamente do layoff, e creio que do inquérito que nos disse apenas 3% é que não que estaria em situação de desemprego. Portanto, isso é um dado que consideramos positivo. Também retive e tomei nota que os apoios têm sido fundamentais e que o Ministério da Economia e, designadamente, a Secretaria de Estado do Turismo têm tido um sistema de apoio dinâmico e com o qual se revê, concorda, e a verdade é que tem havido apoios no terreno e os últimos apoios anunciados são uma resposta forte, mas também temos sempre que ter presente que percebo e percebemos todos a urgência que existe em fazer chegar o dinheiro às empresas, mas em alguns casos aquilo que é a dinâmica, a exigência e a complexidade da legislação também toma o seu próprio tempo. Ainda assim, como disse há pouco, no âmbito do apoiar.pt, o dinheiro está a chegar e bem às empresas. E aqui perguntava-lhe se, na verdade, no contexto do apoiar.pt, não me refiro a estes novos apoios, mas aquilo que foram já os 20 milhões de euros pagos, e só estou a falar às agências de viagens e turismo, e no âmbito da linha do microcrédito, se tem havido ou não uma rapidez de resposta, aquilo que é a informação que disponho e aquilo que são os dados, e aquilo que também presumido, aquilo que nos disse há pouco, é que essa resposta tem sido positiva ao nível dos prazos de resposta. Última nota, plano de desconfinamento. Creio que o plano de desconfinamento que foi apresentado é claro, tem objetivos claros, assenta em critérios objetivos e é gradual, e aquilo que se pretende no fundo fazer e que até merece algum consenso é que esta fase de confinamento de forma gradual é assegurar que nós não voltamos a uma nova crise, não voltamos a uma nova vaga e que desse ponto de vista asseguramos precisamente o verão esse que é precisamente fundamental para o turismo e para a retoma da nossa economia, e desse ponto de vista creio que o plano me parece equilibrado, mas também gostaria de saber da parte do Sr. Presidente como é que olha para este plano de desconfinamento da
do seu critério, da forma como está a abrir e precisamente para assegurar que temos um verão com força e um verão com turismo a poder ser retomado. E mais uma vez saúde e continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições para esta segunda ronda, dou agora a palavra ao Dr. Pedro Costa Ferreira para uma intervenção final de 6 minutos. Faça favor. E provavelmente não serão precisos tantos, mas enfim, vou tentar agarrar naquilo que me comentaram deste momento. Em relação à senhora deputada Filipa Roseta, o setor das agências de viagens é um setor que tem nos seus quadros de pessoal, de colaboradores, provavelmente uma das maiores percentagens de quadros com ensino superior e, portanto, é um setor, e por isso é que tem reagido sempre tão bem a alterações tão estruturantes no modelo de negócio como tem sido o nosso modelo de negócio. Portanto, desse ponto de vista, temos das pessoas mais jovens e mais bem preparadas para encarar o futuro e não temos, relativamente a esse assunto, qualquer dúvida relativamente aos nossos colaboradores. O que é que vai ser o futuro do turismo? O futuro do turismo, do ponto de vista económico para Portugal, vai ser aquilo que tem sido ultimamente. Não tem havido uma aposta no turismo. O que acontece é que o turismo, internacionalmente, é dos setores mais competitivos da economia portuguesa e é por isso que venceu na economia portuguesa, onde outros setores perderam. E, portanto, não tem havido aqui nenhuma aposta especial por parte de ninguém, tem havido trabalho sério dos empresários, trabalho de qualidade dos colaboradores e, por essa razão, tem o turismo liderado as várias recuperações das crises económicas que têm acontecido no nosso país. O que é que nós esperamos da direção do nosso turismo nos próximos anos? Menos sazonalidade, mais território turístico. E para podermos continuar a crescer gerindo a pressão turística. E isto significa vencer o desafio do long haul, vencer o desafio dos mercados distantes, continuar a ter brasileiros, continuar a ter americanos, continuar a ter mercado do Canadá, continuar a apostar em mercados longínquos como o chinês ou o indiano. E para tal será fundamental que o hub aéreo português se mantenha e para isso a TAP tem que se manter, por um lado, e por outro lado que avancemos com o aeroporto, qualquer que ele seja, se é no Montijo, se é em Alcochete, já foi decidido que era em Alcochete, já foi decidido que era no Montijo, eu há mais de um ano já fui a uma inauguração no Montijo, do novo aeroporto, e entretanto continuamos sem decidir. Seria bom lembrar que o Covid é uma questão absolutamente conjuntural, o aeroporto é uma questão estratégica e não percebo porque é que uma questão conjuntural voltou e volta a atrasar questões estratégicas. Não defendo o aeroporto em uma parte particular do país, defendo que tem que haver uma resposta no quadro da aviação, uma vez que o nosso país está muito dependente do turismo, que vai ser futuro, e estando muito dependente do turismo, está muito dependente da entrada de turistas pela parte aérea. Relativamente ao comentário do deputado Nuno Fazenda, a primeira nota, estamos a conseguir manter o emprego, é verdade. A segunda nota do senhor deputado, os apoios têm sido fundamentais, é verdade. Acrescentei que têm sido insuficientes e acrescentei que têm que ter coerência e ter que continuar. Portanto, nada do que disse é mentira, apenas estou a acrescentar algo que é absolutamente notório e essencial. Já agora, também lhe posso anotar que se o microcrédito do Turismo de Portugal tem corrido bem, e é por isso que uma das nossas sugestões é que ele continue pelo menos até final deste ano. Seria muito importante para gerir as saídas dos layoffs e acrescentar-lhe também que tenho do trabalho que temos feito com a Senhora Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, uma excelente ideia, tem sido um trabalho próximo, cúmplice, realizador, objetivo e, portanto, desse ponto de vista, só tem ajudado. É pena que alguns ministros com mais responsabilidades tenham feito declarações nesta duração da crise, elas sim responsáveis, e a deitar abaixo algum trabalho construtivo que temos feito na base do diálogo. Relativamente ao plano de desconfinamento, que é claro,
não sei se é tão claro assim, ele será no papel, a sua implementação não tem sido tão clara. Aqui a nossa palavra de ordem é vacine-se e descomplique-se. Vacine-se e descomplique-se. Julgo que voltei a tocar nos temas, não sei se ainda terei algum tempo, mas se tenho, diria que o setor tem resistido, o setor está sacrificado, o setor vai ter dificuldades em levantar-se, mas se os apoios tiverem coerência e nós conseguirmos, no momento da retoma, continuarmos a aceder a apoios e conseguirmos desconfinar o país e voltar à vida do ponto de vista económico e do ponto de vista da mobilidade das pessoas, eu creio que vamos conseguir levar a água ao nosso moinho. Eu tenho alguma pena que nenhum deputado não tenha pegado na questão do passaporte, que é um direito básico fundamental. Eu tenho muita pena que no meu país não se consiga tirar um passaporte, independentemente do motivo pelo qual se faz. Eu não vejo por que razão, lá porque estamos com uma pandemia, eu tenho que justificar a razão pela qual eu tiro um passaporte. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro Costa Ferreira. Damos então por terminada a presente audição. Agradecer mais uma vez, em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Covid-19, agradecer ao Dr. Pedro Costa Ferreira a sua disponibilidade e todos os contributos e esclarecimentos que nos trouxe. E desejar a todos os senhores deputados a continuação de um bom trabalho. Bom dia a todos.